Já se passaram quase 40 anos desde que essas imagens foram produzidas, desde que as histórias que vamos ouvir foram vividas. No campus da Universidade Federal de Goiás, algumas das únicas criaturas que testemunharam aqueles dias são os macacos prego, os populares e inarredáveis micos do campus da UFG. Em 1979, eles assistiram à chegada de uma nova geração. Uma geração é um grupo de pessoas que nasceu mais ou menos na mesma época e que, por isso, compartilha alguns hábitos e esperanças comuns. Muitos dessa geração queriam ter sido astronautas. Astronauta era o cidadão que embarcava numa nave espacial e, eventualmente, pisava na Lua. Cosmonauta era a mesmíssima coisa, só que do lado da União Soviética. E essa geração também seria a última do movimento estudantil a ter de lidar com a ditadura militar. Ditadura militar era como os estudantes que faziam parte do movimento estudantil chamavam o regime político vigente no Brasil desde 1964. Qualquer outro nome dado àquele regime, que preferia ser conhecido como Revolução Libertadora, Revolução Redentora, Revolução de Março de 64 ou simplesmente Revolução, era considerado um sintoma claro de ser um aliado da ditadura militar. E ser aliado da ditadura militar era uma das piores coisas possíveis na concepção dos estudantes do movimento estudantil. Para os estudantes do movimento estudantil, a ditadura militar era o regime político controlado pelos militares, imposto pelos militares através de um golpe militar em 1964, época em que golpes eram dados pelos militares, o que levou 5 generais, que são os militares mais graduados que há entre os militares, a ocupar a presidência da República. Presidência da República é o cargo mais alto da República, que no caso do Brasil é federativa e foi implantada em 15 de novembro de 1889 por um golpe militar. Mas essa é outra história. Voltemos aos macacos prego e ao que eles testemunharam no arcano ano de 1979, século passado, milênio passado, e que hoje sobrevive nas imagens, na memória das imagens, na fusão de imagens e memória. Eu entrei na universidade absolutamente, digamos, cru em termos de militância política. Mas eu terminei entrando numa turma de história onde existiam alguns colegas que já tinham uma participação no movimento secundarista. Não só no curso de História, como na própria unidade onde o curso de História funcionava, que era o Instituto de Ciências Humanas e Letras. Nessa época eu era também religioso, eu era espírita, praticante, né? Tinha um conjunto de ideias conservadoras na cabeça que entraram em choque com o pensamento social de muita importância que vigia na época, né? A gente quase que tinha uma obrigação de adotar um certo ideário marxista na interpretação da sociedade, e esse conflito, essa contradição marcou minha vida estudantil e me fez tomar uma certa consciência do sentido político e do sentido social de ser estudante da universidade. Quando eu entrei na universidade foi em 79, né? Eu passei a maior parte da minha vida na fazenda, sem contato com nada, ficava nascendo na cidade. E quando eu cheguei em Goiânia para estudar, eu fui para um colégio de freiras. Depois eu fui estudar no Castelo Branco. Era uma coisa totalmente militar, você tinha que cantar o hino nacional todo dia, né? Você tinha que fazer essas coisas que eram da época da ditadura, e tudo natural pra gente, não se questionava isso. A entrada na UFG, para mim, na época era ICHL, né? Instituto de Ciências Humanas e Letras, foi uma coisa, no mínimo, traumática. Eu tinha 16 anos,
estudava no Colégio Objetivo, que era praticamente um sistema militar. Vinha de uma família de direita, meu pai era udenista, e então todas as referências que eu tinha eram muito rígidas, né? O mundo era uma coisa linear. O que eram os elementos que te assustavam nessa época? Esteticamente, era tudo muito estranho. Pensa, eu saí do Colégio Objetivo, eu usava uniforme, usava carteirinha para entrar, tinha bedel na sala, você não podia ir ao banheiro no horário de aula. Aí você chega num lugar que era liberdade, a gente vivia ainda, eu entrei em 81, ainda era ditadura. E ali dentro era um território livre. Você entrava na sala na hora que queria, saía na hora que queria, os professores pareciam alunos, não tinha a autoridade dentro daquela ideia que eu tinha, que eu acho que confundia um pouco a imagem de autoridade com autoritarismo. Os professores não representavam esse papel, então eu achava tudo muito estranho. Quando eu entrei na universidade, que aquele mundo novo se abriu, com aqueles novos valores sendo construídos, a juventude conversando sobre muitas coisas e exercitando essa nova sexualidade, mas mesmo na juventude havia essa distinção feita por homens e mulheres, né? Eu quero ser da turma das meninas sérias, ou das meninas que vão gerar algum tipo de relação de compromisso e não relações fortuitas. Era muito essa separação. E ao entrar na universidade, fazendo curso lá de jornalismo, teve um embate muito grande. Um choque mesmo de cultura, de conhecimento, de tudo. A começar pela forma que as aulas eram dadas. Não eram bem aulas, né? Tudo em círculo, você sentava, com aqueles grandes temas para debater, a gente começando a discutir política, o que era política, matérias como sociologia. Então isso foi um choque muito grande. Tinha assim uns embates também. Era uma espécie de visual que o estudante de esquerda tinha. Que ele tinha e tinha que ter, e que ele gostava de aparentar e se reproduzir, e ser visto assim. Então era aquele estudante que ele queria estar na crista da onda. E na crista da onda não era aquele que fazia protesto político, era o hippie. Só que o estudante de esquerda que crescia com a sua consciência de esquerda queria manter essa imagem. Então ele assimilava muita coisa do protesto, do comportamento visual que o movimento hippie trouxe, e foi muito importante desse ponto de vista, porque ao lado disso veio, né, o problema da liberdade de comportamento, o problema do feminismo, né, e outras questões libertárias que normalmente a esquerda não sabia colocar em debate. Em pouco tempo, todas as pessoas ali dentro do CHL estavam se vestindo da mesma forma, tinham o mesmo tipo de cabelo. Então ficava, era uma tribo. Eu imagino assim, era a troca de experiência. Então você imagina um bando de jovens, 4.000 jovens, 5.000 jovens, no final já estava com 8.000 jovens em congresso de ônibus, e assim, desfilando as principais figuras políticas do país, né? Tinha internet na época, então a rede era esse contato. Agora, mais do que a rede, eu acho assim que era uma troca de experiência valiosíssima. Eu acho que a troca de experiência do estudante da Bahia com Goiás, com São Paulo, com Minas, com Mato Grosso, essa interação é que eu acho que foi importante. Essa é a rede. E essas viagens que duravam dias e dias e permitiam intercâmbio. Quer dizer, a gente estava dentro de um ônibus livre da repressão. Que me vem o intercâmbio cultural alternativo. Formado nos espaços públicos e nas praças e nas estradas. Cruzávamos o Brasil de fora a fora sem um puto no bolso. Impressionante, era isso. Como é que a gente conseguia, Itamar? Nem eu sei direito. Como estudante de engenharia da Universidade Federal do Mato Grosso, estive presente na reconstrução da Uni na Bahia. Você esteve no Congresso da Bahia? No Congresso de 79. Olha só. Nós fomos de ônibus. O que você se lembra? Cuiabá até Salvador. Eu me lembro de
de uma coisa muito boa e de outra não tanto. Na verdade, de 3 coisas, assim, eu me lembro. A primeira, a gente foi ouvindo Luiz Gonzaga na viagem. E na chegada, nós encontramos vários pregos, daqueles pregos em U, soldados, 3 deles soldados pelo meio, formando 6 pontas. De qualquer forma que ele caísse no chão, era no mínimo 2 pontas para cima, e essas 2 pontas eram para furar os pneus dos ônibus. Fosse um tempinho antes, e ele não estaria aqui mais entre nós. Né? Teria sido morto. E aí, naquela época, Itamar, você se lembra, a gente tinha e vivia todo aquele clima que foi a guerrilha do Araguaia, centenas de pessoas mortas, né? A chacina da Lapa, que entrou trucidando quem estava presente. Então a gente vivia em estado de tensão, imaginando sempre o pior. Mas assim, a gente saía na rua, vivia em casa o medo dos pais. Meus pais diziam para eu tomar cuidado, porque eu podia desaparecer, porque eu podia sumir. Então havia um clima de apreensão nas famílias de classe média, e esse clima de apreensão se transmitia dos pais para os filhos, mas a gente ia para a rua, enfrentava. É próprio dessa idade a gente achar que a gente é inatingível, né? Eu lembro de pular o muro da Católica, correndo de cachorro da PM do Valadão, para não ser devorado por eles. Eu me arranhei todo naquele muro, que é um muro de metal, você conhece ele. Deu pular, meio que eu parecia um atleta, né? Não que eu fosse, não que eu também não fosse, eu sempre joguei bola e tal, mas nunca fui atleta de pular muro de ponta de metal. E me arranhei todo, mas era isso, ou ser nada como de pastor estímulo alemão. De um pastor alemão, né? De vários, né? Porque os policiais soltaram. A gente estava na Praça do Botafogo, né, com aquela ingênua frase: amigo soldado, você também é explorado, e eles soltaram os cachorros para cima da gente. O problema não eram os soldados, eram os cachorros. Amigo cachorro também faltou, né? Essa comunicação. Como a gente não falava a língua de cachorro, não tivemos a compreensão dos mesmos. A rua é o palco desta história. 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 Poeira e suor nas rugas do teu rosto. E viva a luta, coragem pra luta, nós temos de sobrar. Poeira e suor nas rugas do teu rosto. Quem já está morto. Coragem pra luta, nós temos de sobrar. As passeatas e caminhadas, cara, era uma coisa muito bonita. Você concentrava na praça universitária e descia a galera cantando, gritos de ordem, palavras de ordem e tal, ia até Praça do Bandeirante ou Praça Cívica, e aquilo era uma coisa muito bonita, né? Então foi a imagem que ficou e fica até hoje, né? Em todos os momentos importantes politicamente do país, essa imagem me marcou muito. Em setembro, quando teve aquela invasão do desfile de 7 de setembro, eu já estava grávida, não estava casada ainda, mas já estava grávida, já sabia que eu estava grávida. Devia ter uns 2 meses de gravidez, ainda não aparecia a barriga, e eu entrei dentro daquela manifestação. E ali foi essa repressão, que tem a imagem do Del aqui sendo pego pela polícia, foi muito reprimida. Todo o movimento estudantil entrou, invadiu o desfile e saiu de lá ou preso ou
perseguido. E eu fui perseguida. Eu levei um tombo grávida, caí de barriga, porque tinha um policial imenso atrás de mim. E eu me lembro que foi ali na Goiás, o pessoal de um daqueles edifícios viu aquilo e me arrastou para dentro do prédio. E ali me esconderam lá dentro para a polícia não me pegar. Foi uma coisa horrível. Eu me lembro que eu estava na manifestação, saí correndo, me enfiei na primeira casa que eu vi, porque as casas de Goiânia muitas tinham alpendres, né? Então você podia correr, entrar numa dessas casas e se esconder. Porque eles jogaram tanto os cachorros em cima da gente quanto o gás lacrimogêneo, que era terrível, né? Terrível. A Polícia Federal invadiu lá a nossa casa e derrubou as coisas tudo no chão, tirou as coisas dentro do guarda-roupa, revirou tudo e levou meus livros, né? Que tinha na estante. E aí quando chegamos, depois que a Polícia Federal me soltou e tal, retornamos a casa, tá aquela bagunça. E a Renata já tinha 6 anos de idade, era 84, já aquele finalzinho da ditadura. E a Renata já com 6 anos de idade, procurando, mas o que foi isso? A polícia que levou a mãe explicando, levou seu pai e tal, mano. E ela mais bagunçou tudo aqui, eu tinha arrumado os livros, inclusive, e ela procurando, cadê um livrinho de história que ela tinha ganhado há 1 ano atrás, uma coisa assim. E não é que a Polícia Federal levou o livro da criança, porque o livro era de capa vermelha. Hoje eu trago a consciência de que a democracia é de fato um regime de eterna vigilância e que é preciso lutar contra a ditadura, inclusive dentro dos regimes democráticos, especialmente de democracias recentes, de democracias relativamente frágeis, como a democracia brasileira. Mas o comício das diretas já eu diria que era a síntese, porque era ali que a gente estava fazendo uma manifestação por liberdade. Era uma manifestação que havia toda essa vontade de mudança, mas não havia ódio. Era muito amor assim exalando, sabe? Aquela coisa de um sentimento altruísta, de solidariedade, de compromisso com o povo. Tinha gente que fumava maconha, tinha outros que não fumavam maconha e tal, mas o que importa é o seguinte: tinha sexo, droga, rock and roll, MPB e samba, e tinha luta. Se você hoje pudesse pensar em uma imagem que sintetizasse, que representasse aquele momento, que imagem seria essa? Uma pichação no ECHL, que era assim, louco é muito louco. Memória. Deusa confusa, urge o mundo a cada momento e o assassina e muda. Deusa negra que na noite abriga o sonho num escrínio de chumbo. Memória, horror do homem que cai, do homem arrojado ao espaço. Memória, nós te invocamos em prantos, invocamos punho forte contra o peito aberto. Nós, pó sobre pó, cinza que o vento rápido dispersa. Nós te invocamos, corpo que alimenta o medo. Nós, os vivos, te urdimos. Cinza que o vento rápido dispersa, arranjo provisório entre carvão e água, batendo o punho cerrado sobre o peito. Te invocamos, prisioneira, deusa junto ao fogo. Verdugo e abutre sobre tua carne alada, atada a nosso corpo que perece e ruge. Somos o escrínio de sangue onde guardas tudo, o aniquilado sonho, o gesto entre as sombras, tua carne atada a nosso corpo vivo.